Salmos 126:1 diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enche o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe uma coisa que eu acho poderosa nessa passagem? Versículo 2, se eu não me engano. Coloca aí, por favor, lindão. A gente consegue colocar aqui na tela? Salmo 126, versículo 2. A Bíblia diz assim: então a nossa boca se encheu de riso. Vamos ler isso junto? Vamos lá? Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Vamos ler isso de novo? Vamos lá? 1, 2. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. E até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Alguém pode celebrar? Sabe qual é uma característica clara em todo mundo que se move por esperança? A sua boca se enche de alegria. Irmão, olha para mim. É impossível termos uma mente negativa, esperarmos ter uma história positiva. Tem gente que só confessa problema e está esperando viver milagre. Não tem como você semear algo e colher um fruto diferente do que semeou. Não tem como você profetizar algo e colher frutos diferentes do que profetizou. Não tem como você declarar algo e colher algo diferente do que declarou. Então o que a gente precisa fazer é ressignificar o que tem saído da nossa boca. A Bíblia diz que quando o povo foi tirado do cativeiro, quando Deus mudou a sorte dele, então a boca deles se encheu de riso e eles cantaram um novo cântico. Quando Deus muda a sorte de alguém, a boca dessa pessoa precisa caminhar à altura dos milagres que vive. A gente precisa celebrar mais e reclamar menos. A gente precisa profetizar mais e reclamar menos. A gente precisa se posicionar mais e reclamar menos. Alguém está comigo? Diga amém. Eu lembro que uma das mensagens que eu preguei em um dos momentos mais difíceis lá em Miami, o tema dela era: tempos gloriosos estão a caminho. E eu lembro que aquilo parecia loucura para alguns de nós. Pastor, a gente está no meio de uma crise, você acha que tempos gloriosos estão a caminho? Irmão, eu sempre creio que tempos gloriosos estão a caminho. Porque quando está bom pode ser melhor, quando está ruim, Deus pode mudar a nossa sorte. Em meio a desertos, Ele pode gerar fontes de água doce. Em meio a desafios, Deus pode mudar a nossa sorte. Ele fez com que gigantes se tornassem um passaporte para o reinado na história de Davi. Ele fez com que cativeiros se tornassem um passaporte para mais autoridade na história de Daniel. Ele fez com que cadeias se tornassem um passaporte para mais revelações na história de Paulo. Ele fez com que tempestades fossem um passaporte para ainda mais fé na história de Pedro. E a minha pergunta é: quais são os passaportes que Deus tem dado para você em meio às crises que tem te afrontado? Em meio a crises, lembra disso, irmão: tempos gloriosos estão a caminho. Você crê nisso? Diga amém. Sabe, a fé, ela precisa ser o nosso estilo de vida. A fé é o que nos move, é ela quem nos sustenta, por meio dela nós nos movemos. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito: o justo viverá pela fé. A bateria pode segurar só um pouquinho. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu
lembro que eu falei sobre isso há um tempo atrás aqui, mas deve ser novo para alguém. Quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, está falando a respeito de um poder criativo. Quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, no original está dizendo que você vai profetizar e a fé vai sustentar aquilo que você profetizou. Tudo aquilo que um justo vive é declarado e sustentado por meio da fé. Você está comigo? Diga amém. Muitas vezes a gente olha para esse texto, a gente acha que a palavra está falando sobre um livramento. O justo vai viver pela fé. Está dando tudo errado, você fala, irmão, vai dar certo, vamos pela fé. Você quer fazer uma compra que é extravagante, você fala, não, eu vou comprar esse carro pela fé, eu vou abrir essa empresa pela fé. Alguém já viu isso aqui? E quantas vezes a gente não se frustrou porque a gente quis que Deus respaldasse algo que Deus não pediu para a gente fazer, porque a gente quis que Deus fosse o financiador ou o fiador de algo que Ele não pediu para a gente começar. Irmão, viver pela fé não significa fazer loucuras e pedir para Deus respaldar. Viver pela fé significa discernir o que Deus está falando e confessar aquilo que Deus te falou. Significa crer e não duvidar. Significa profetizar e sustentar por fé aquilo que Deus te mostrou até que aquilo se manifeste. Você está comigo? Diga amém. A Bíblia diz que quando o profeta está diante de um vale de ossos secos, ele diz o seguinte: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Por acaso esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Disse o Senhor. Senhor, tu sabes. Então abre a tua boca e profetiza. O que o profeta profetiza sobre o vale de ossos secos não é algo que ele pensava, é algo que ele havia ouvido de Deus. Vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Você está comigo ainda? Diga amém. Irmão, guarda isso, pega essa dinâmica. A dinâmica da fé, ela funciona assim: Deus fala com os justos declaram que ouviram de Deus, e a fé sustenta essa palavra até que se torne uma realidade. Então Deus vai falar algo com você, você vai declarar o que ouviu e sustentar por fé até que se cumpra. Deus falou que os seus filhos vão ser profetas nesse tempo. Guarda essa palavra, libera essa palavra e crê nela até que se cumpra. Pastor, mas tem coisas que não estão como Deus disse que estariam. Irmão, se não é como Ele te mostrou, ainda não é o final da história. 2018 eu estava no leito de hospital e eu lembro que eu trazia à minha memória as promessas que Deus me fez. Se não é isso que Deus tinha me mostrado, ainda não é o final da minha história. Você está comigo? Diga amém. Então levante suas mãos, declare com autoridade. Diga: Pai, tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Diga: eu profetizo. Diga: eu declaro. Cada palavra que o Senhor liberou sobre mim vai se cumprir. Diga: eu declaro a esperança viva do Evangelho me sustentando todos os dias. Diga: eu profetizo sobre 2022, outubro, novembro, dezembro. Digam: milagres que eu não vivi em anos se cumprindo em meses. Vamos, igreja, diga: milagres de cura, milagres de restauração, milagres de provisão sobrenatural, milagres de portas abertas, milagres de livramento, milagres de cuidado e proteção. Diga: todos os tipos de milagres, sinais e maravilhas, eu creio, vindo ao meu encontro, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. O justo viverá pela fé. No original significa aquilo que dá origem a algo. Sabe, a fé precisa ser o nosso estilo de vida, irmão. Eu aprendi algo que mudou a minha história quando eu fazia o carisma alguns anos atrás. E se isso fizer sentido para você, tem um carismático aqui nessa manhã. Eu queria que você anotasse isso e meditasse nisso. A palavra misturada com fé pode criar qualquer coisa. Uma fé que não é pautada na palavra é otimismo. Se você tem o conhecimento da palavra, mas não tem fé, você pode ter só uma teologia fria. Mas a revelação da palavra, misturada com a fé, pode criar qualquer coisa.
E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a winter's night, the world is still in calm. Snowflakes dance in silver light, like whispers in a song. Through the window, frosty panes, a quiet glow remains. Echoes of a soft refrain, where only silence reigns. But in the cold and lonely dark, a sound begins to play, a melody that sparks the night and sweeps the cold away. Oh, the sound of winter's serenade, a symphony so sweet. 6 strings of love and dreams conveyed where hearts and coldest meet. Every note a star above, in the sky so deep and wide. The song of winter's tender love, in the night we confide. Hands upon the old guitar, fingers soft and warm, playing through the quiet stars, a shelter. Próximo. Valeu.